Treino é treino, jogo é jogo. Essa frase dita e imortalizada pelo craque da seleção brasileira da Copa de 58, Didi, é que abre essa fantástica exposição sobre o futebol aqui no MIS em Ribeirão Preto. E quem vai fazer as honras da casa é a nossa guia, a Kate, que vai falar um pouquinho mais desse mundo do futebol e o que vai ser visto aqui para quem vier no MIS e acompanhar toda essa exposição. Kate, muito obrigado aí pela atenção. Como é que foi essa iniciativa do Museu do Futebol, que se localiza no Pacaembu, em São Paulo, trazer essa exposição itinerante aqui para Ribeirão Preto? Então, eles estavam com esse projeto, já fazendo itinerâncias, tinha passado por Piracicaba, Sorocaba, Santos, em cidades que tenham alguma história, algum vínculo maior assim com o futebol, e é o caso de Ribeirão também, então resolveram vir para cá. Então a iniciativa é do museu, mas daí encontrou aqui o espaço do MIS para poder realizar a exposição. Bom, e logo na entrada esse belo telão com imagens do Pacaembu, várias imagens relacionadas ao futebol. Aqui é mesmo uma recepção, a abertura são imagens do museu de lá, com as instalações que tem lá no Museu do Futebol mesmo, na sede. E aqui a gente vê várias fotos, vários quadros, escalações, times que fizeram história. O que seria aqui essa ala? É uma das 5 alas, essa aqui é a primeira, é isso? Sim, essa a gente pode considerar a segunda, né? A gente considera ali como espaço também. Aqui é uma sala que a gente chama de Origens, então temos fotos que contextualizam historicamente o surgimento do futebol. Tem também uma parte que fala do futebol em relação às mulheres, a parte dos operários, como que era isso no começo, né? O preconceito com o negro. Então tem tudo isso e temos fotos históricas também de Ribeirão Preto. E é curioso ver também a indumentária, né? Os uniformes, como era essa imagem. Por exemplo, os uniformes eram bordados à mão, então a gente tem uma diferença aqui do número, né? Cada um era feito pelas mulheres, pelas esposas. Aqui já é mais futebol local mesmo, né? Tô vendo aqui uma camisa do Comercial, a camisa provavelmente é do Sócrates, do Botafogo. O que vocês estão abordando mais nesse espaço? Realmente é a dupla Come Fogo? É também, mas aquele painel e o restante são curiosidades. Aqui a gente chama de números e curiosidades. Então tem frases, tem algumas regras do futebol, para quem não conhece muito se familiarizar. E a gente tem essas vitrines aqui falando o que é a bola, né? Tem sobre a arbitragem também, o futebol feminino. Então é mais essa parte. Bom, Kate, o que temos aí nessa próxima ala? A gente vai ter aqui uma parte de narração da era do rádio e alguns gols. As pessoas são convidadas a dizer quais são os gols que elas mais gostaram e contar essa história. Aqui é bem interativo, né? A pessoa escolhe. Acho que vai começar tudo. Então vamos lá, vamos ouvir aí então o Fiore Gilhote. O que mais a gente pode destacar desse ambiente aqui? Daí aqui a gente tem duas mesas, né, de jogos para o pessoal jogar, o pebolim e o futebol de botão que está ali do outro lado. Depois desse emocionante jogo de futebol de botão, olha que surpresa agradável. Escalação da dupla Come Fogo em exposição. O pessoal que gosta, que realmente é fã do futebol de botão, colecionadores, vão gostar muito de ver a escalação dos dois times de Ribeirão Preto aqui. Sim, é sempre bom reforçar, né, essa rivalidade entre os dois times. E o mais interessante é que recebemos visitantes que estão representados aí. Por exemplo, Ferreirinha, se eu não me engano, e daí eles chegam e falam, sou eu. Então isso é bem bacana, os ex-jogadores também. E olha que interessante, aqui uma réplica da antiga taça da Copa do Mundo, a Jules Rimet, né, que infelizmente ela foi roubada, mas aqui você pode acompanhar a réplica. Você pode acompanhar, pode inclusive pegar, fotografar e se divertir aí, fazer selfie. Ela é para ser manipulada mesmo. E por falar em Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo de todo o planeta, o que nós temos aí de especial para o visitante que vier aqui ao MIS?
A gente tem uma breve história das Copas, tem os backlights que conta a história, o contexto político e cultural da época de cada Copa. E dali a gente pode acompanhar quando foi cada Copa, quem jogou, quantas seleções e quem ganhou, né? E a gente não só focou em Copas que o Brasil ganhou, a gente passa todas, e mais as que o Brasil ganha, o painel fica verde aqui no ano, o restante é laranja. Como, por exemplo, 1962 no Chile, Brasil bicampeão do mundo. A gente até está vendo algumas imagens dessa Copa do Mundo. Além de ter o painel que fica verde, também o pessoal pode acompanhar as imagens da Copa. Sim, isso que é bacana. Você já tem uma ideia como foi o jogo e também ver essa imagem, como era, né, essa gravação. Isso é sempre interessante ressaltar. Eu só queria mostrar também que a gente colocou o 7-1 também, né? 7-1, eterno 7-1. Porque faz parte da história, por mais que seja triste. A gente também está vendo um pouquinho do futebol feminino. Temos aí uma foto com a Marta. Sim, o museu tem sempre essa preocupação de mostrar como a mulher é inserida nesse contexto, né? Tá certo, então agora a gente vai passar para qual galeria? Agora a gente vai para a última, que é uma instalação chamada Versus. Bom, Kate, aqui então a galeria que você falou, a Versus. Como é que é essa galeria? O que chama a atenção nela? Bom, foi um artista convidado chamado Tadeu Django. Ele fez uma parte lá no museu em São Paulo que chama Exaltação, que é essa coisa de recortes de torcidas. Daí pra cá é uma instalação que a gente fez só para as itinerâncias. Escolhemos a torcida do Corinthians e do Palmeiras no final do Campeonato Paulista do ano passado. O Palmeiras acabou ganhando, mas daí a gente pode perceber essa rivalidade. E o recorte que é feito deixa as torcidas muito semelhantes. Daí vamos entrar pra gente ver? Vamos conhecer um pouquinho aí do Versus. Evaldo, o museu abrindo suas portas para receber essa importante exposição do futebol, né, que é um esporte aclamado por milhões em todo o país. Importante, né, para movimentar. Isso é uma opção de lazer também para o Ribeirão Pretano. Vim aqui ao MIS, conhecer todo o trabalho de vocês, toda essa estrutura e recepcionando uma importante feira como essa daqui. O MIS, Museu da Imagem do Som de Ribeirão Preto, tem a honra e o privilégio de receber o Museu do Futebol na área. Nós estamos aqui na Casa da Cultura até o dia 28 de agosto, uma exposição da melhor qualidade, que faz parte do trabalho que o MIS vem desenvolvendo em Ribeirão Preto. O Museu do Futebol na área tem uma história fantástica, que nós estaremos recebendo escolas, a visita do público, todos os dias até o dia 28 de agosto. E além dessa ótima exposição da melhor qualidade que é o Museu do Futebol na área, nós temos vários trabalhos expositivos. Nós vamos ter agora, por exemplo, semana que vem, nós vamos ter no Palace, nós vamos ter a exposição Colheitas, nós vamos ter a exposição Pintar para Imortalizar, são obras-vindas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então o MIS ele está frequentemente em atividade, mostrando a história, pesquisando a imagem e o som. Tá certo, então, Kate, eu agradeço a sua disponibilidade, as informações que você passou de cada obra, de cada foto, de cada imagem que tivemos presentes aí nessa exposição, que fica para quem quiser, quem for amante do futebol quiser conhecer tudo o que está exposto aqui no MIS, é só vir aqui no Alto do Morro de São Bento, das 8 às 18 horas de segunda a sexta e no sábado? Meio-dia às 17. Então não perca essa exposição que fica até o dia 28 de agosto. Venha conhecer um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro e também de Ribeirão Preto aqui no MIS.